Boa tarde, gente. Mais uma vez. Então, bora, né? Cacarejar um pouquinho sobre o holding. Para quem não me conhece ainda, sou nova aqui no pedaço, né? Pelo menos em Goiás. Eu sou Ana Carolina Tedoldi, sou advogada. Também sou corretora de imóveis, gestora imobiliária. E hoje me considero especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Atuo aproximadamente há 5 anos nesse nicho, porque isso é um produto e você pode nichá-lo. E é isso que tem me movido a cada vez mais ajudar famílias com relação ao seu patrimônio. Família e patrimônio são duas palavras que precisam andar juntas. Não adianta a gente viver aqui de hipocrisia e dizer, mas o amor aquilo, mas o pacto isso, mas o regime de bens aquilo outro. O patrimônio tem que ser falado. Isso tem que ser conversado, tá? E hoje eu vou falar para vocês, então, de holding na prática, como muito bem a doutora Cíntia, minha amiga, colega, parceira, né, quase que uma irmã, que eu conheci há tão pouco tempo. Holding é um desses instrumentos de planejamento patrimonial e sucessório. É o único, tudo é holding, tudo cabe holding? Não, definitivamente não. Ela não cabe para toda e qualquer família, mas você como profissional do direito, seja familiarista, seja tributarista, seja empresarialista, você pode sim ganhar muito dinheiro com isso e o melhor não é o dinheiro que a gente ganha, mas são as famílias que a gente consegue ajudar, porque são famílias que vão ter aquele patrimônio perpetuado. E aqui eu começo, né, trazendo para vocês diferença, e tem diferença. A holding, ela tanto serve para planejamento patrimonial quanto planejamento sucessório. Eu ter uma holding, eu fazer uma holding para o meu cliente, quer dizer que eu estou fazendo um planejamento sucessório? Não. Definitivamente, holding não é sinônimo de planejamento sucessório. Já cansei de falar isso várias vezes. Vejo muita gente na internet falando que não é. É o que eu faço dentro da holding é que vai dizer se tem um planejamento sucessório ali ou não. Ou ela pode ficar simplesmente no planejamento patrimonial. Isso são coisas distintas. E vão ter famílias que vão te procurar e vai fazer muito sentido você constituir e auxiliar essa família nessa constituição da holding simplesmente pelo planejamento patrimonial. Outras vai fazer sentido você ir além e realizar esse planejamento sucessório. E aí as principais questões e benefícios que podem ser trazidos, e aqui eu trago numa ordem que a Ana Carolina considera em grau de importância, tá? Primeiramente é a organização desse patrimônio. Para você colocar qualquer patrimônio dentro de uma holding ou para essa pessoa jurídica adquirir bens em nome próprio, esse patrimônio tem que estar organizado, regularizado, registrado. Então você já realizou ali uma organização patrimonial para aquela família. Depois você tem as questões de gestão, de governança, como é que vai se dar a administração desse patrimônio. E o outro perfil de família que vai te procurar é aquela família que tem imóveis, que tem investimentos, né, que foi ao longo da vida ali adquirindo e que precisa organizar todos esses bens num único centro, numa única pessoa jurídica. E aí muitas vezes pode ser que faça sentido você tirar esses bens da pessoa física e trazê-los para dentro da pessoa jurídica para você melhorar essa gestão. E aí eu tenho certeza que muitas vezes vocês escutam falar, e nós aqui no Congresso vamos ter, inclusive, o especialista do especialista. Eu sou especialista em holding, eu sou especialista em holding rural, em holding médica, né? E temos tantos nomes por aí que acabam surgindo, holding familiar, holding patrimonial, holding imobiliária. Gente, isso só são nomes para serem vendidos, são nomes no mercado para atingir um determinado público ou para eu identificar que aquela pessoa jurídica tem um determinado fim. A holding familiar, quando a gente fala esse termo, a gente está querendo dizer uma pessoa jurídica que a gente constitui, coloca o patrimônio da família e faz o planejamento sucessório ali dentro, tudo no mesmo balaio. Aí a gente chama de holding familiar. Holding imobiliária, holding patrimonial é o quê? Uma pessoa jurídica que eu vou lá e aloco os imóveis daquela família ali dentro. É uma administradora de bens próprios. Eu não preciso nem no KNAI dessa empresa ter lá o KNAI de holding, 646200. Não preciso.
Mas a gente chama isso, essa empresa, de holding porque esse nome vende, porque esse nome é identificável, porque o meu cliente já vem pedindo uma holding. Não necessariamente eu vou abrir uma empresa, vou criar um CNPJ e vai ter lá no objeto social dela um KNAI de holding. Pode ter um outro KNAI, pode ser consultoria empresarial, pode ser administradora de bens próprios. Então, isso não importa o nome que é utilizado. Holding rural para o agronegócio, para você alocar imóveis rurais, equipamentos rurais. Aí a gente chama que é holding rural. Holding médica. O meu cliente ele é médico, ele exerce atividade muito de risco porque ele responde pessoalmente por todo e qualquer erro médico que ele vier a cometer ou que alguém resolver entrar com processo contra ele. Esse cliente precisa ter uma holding. Para quê? Para blindar? Não, ele vai blindar patrimônio nenhum, mas ele vai proteger o patrimônio pessoal dele contra uma futura ação de indenização por algum erro médico que ele cometeu. Holding de participações, quando a gente tem uma empresa participando de outras, holding pura, holding mista. Holding pura é aquela que simplesmente participa. Holding mista é aquela que, além de participar de outras sociedades, ela também exerce alguma atividade operacional. E essas, em último caso, a gente recomenda para as famílias. Por quê? A gente não quer misturar ativo de risco com ativo de não risco. Para algumas famílias vai fazer muito sentido que aquela família tenha 1, 2, 3, 10 holdings. Para outras famílias, uma única holding vai resolver, tá? Então, não é receita de bolo. E aqui eu vou tentar, num curto espaço de tempo, procurar passar o máximo de informações possíveis para vocês que já atuam melhorarem e para quem não atua ter essa noção para poder falar sobre esse tema. Como a doutora Cíntia falou, para eu vender hold, gente, todos vocês aqui são empresários. Coloquem isso na cabeça de vocês. Todos vocês são empreendedores. Vocês empreendem na advocacia. Vocês são empreendedores jurídicos. Vamos parar de olhar a nossa advocacia como aquilo que a gente estudou na faculdade, o Código de Ética veda. Eu não estou nem aí para o Código de Ética, né? Com todos os adendos. Eu também faço parte da OAB lá no Rio de Janeiro, presido a Comissão de Empreendedorismo Jurídico. Mas o Código de Ética nos permite muitas coisas que a gente pode fazer, sim. E nós somos empreendedores dos nossos serviços. Nós vendemos serviços jurídicos. Precisamos dos honorários para pagar as contas. Então, a gente precisa se posicionar. Só que como é que eu vou me posicionar? E não é só na rede social, numa reunião, na festa de domingo da criança, no churrasco da família. E vou falar de holding, que existe holding, se eu não tenho propriedade para falar disso. Eu preciso ter conhecimento, pelo menos um conhecimento básico, para eu não sair falando M por aí e as pessoas ficarem talvez até me corrigindo de alguma coisa que eu tenha falado errado. Mas para eu captar o cliente de holding, eu não preciso ser um expert em holding. Eu vou dar as mãos a uma outra pessoa que e vou trazer esse cliente e a gente vai dividir os honorários. E tá tudo bem, e você vai aprender, e vai seguir, vai crescer junto, e vai colocar seu dinheiro no bolso. E tá tudo certo com isso. A gente não precisa ser dono da verdade. E eu, inclusive, dou as mãos a várias pessoas. Inclusive, várias pessoas que vão estar no congresso hoje, palestrando à noite, são pessoas que são meus parceiros e que a gente, muitas vezes, nos dá a mão para desenvolver um bom trabalho para o nosso cliente, tá? E aí eu vou constituir a hold. Como é que eu constituo isso, né? Agora que eu sei que isso não é de comer, nem de passar no cabelo, né, Cíntia? É uma pessoa jurídica que vai nascer de alguma maneira e ela só nasce com registro na junta comercial e ganha um CNPJ perante a Receita Federal e eu preciso constituir ela de qual forma? Né? E aqui entra um pouquinho do direito empresarial, porque planejamento sucessório você tem que navegar em várias caixinhas do direito. Esquece aquilo que você aprendeu na faculdade, que ou eu sou familiarista, ou eu sou empresarialista, ou eu sou tributarista. Se você quer ser um bom profissional de planejamento sucessório, você tem que andar em todas essas caixinhas e ter conhecimento nessas caixinhas, que é o conhecimento multi e interdisciplinar. Então, entrando um pouquinho de direito empresarial, basicamente, você vai abrir essa empresa para esse seu cliente ou na forma limitada ou na SA. E hoje, né, é possível você ter uma sociedade limitada de um único sócio, é o que a gente chama de sociedade unipessoal. Uma SA, obviamente, você tem que ter no mínimo 2 sócios. E EIRELI ou EIRELI não existe mais. Vocês ainda devem ver e estão vendo muitos contratos sociais ainda com essa nomenclatura, mas ela não existe mais, tá? O que era EIRELI hoje passa a ser uma limitada unipessoal de um único sócio.
95% das holdings que a gente abre é sob a forma de limitada. Por quê? Porque é muito mais simples, porque é muito mais fácil, porque atende às necessidades daquela família. E quando a gente precisa ter uma SA por algum motivo, como é que a gente faz? A gente vai e abre uma SA? É complicado, é burocrático, são muitas documentações, né? Então, por ser tão burocrático, como que a gente faz? A gente abre uma limitada e depois transforma essa limitada em SA. E aí você ganha anos-luz ali de tempo que você vai economizar e documentos e burocracia que são muito menores, tá? E aí, é sempre importante, na hora que eu crio essa pessoa jurídica, eu crio ela através de um contrato social, se eu estou falando de uma limitada, ou de um estatuto, se eu estou falando de uma SA. E se eu estou criando uma limitada, é muito importante que dentro desse contrato social exista uma cláusula de aplicação supletiva das normas de SA. Porque lá no Código Civil diz o seguinte: aquilo que não tiver disposto no capítulo de limitada, eu vou aplicar supletivamente ao que está previsto na sociedade simples. Mas se tiver uma previsão expressa, aí sim eu consigo aplicar as normas da Lei de Sociedades Anônimas. Por isso que é importante ter no contrato social essa previsão de que, na falta de alguma questão, de algum imbróglio, vai ser aplicada supletivamente as normas da SA. Prazo de duração de uma holding, né? Vou criar uma pessoa jurídica, ela vai nascer através de um contrato social, eu preciso dizer, né? Ela vai viger por quanto tempo? O prazo é determinado ou indeterminado, né? E aí eu preciso dizer isso no contrato social. Muitas vezes a gente acaba colocando por prazo indeterminado até que alguém queira extinguir essa empresa e não tem problema nenhum, tá? Por que a gente pode colocar por prazo determinado? E aqui é uma tática que a gente usa, óbvio que não vai caber para toda e qualquer família, tá? E em alguns casos faz muito sentido a gente colocar que aquela sociedade ela é por prazo determinado e que ela se finda daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, enfim. Indivisibilidade das cotas. Cota societária, ela é indivisível. A menor fração que existe numa empresa, numa sociedade empresária, é a cota. Muitas vezes vocês já se depararam com contratos sociais dizendo assim, são 100 mil reais em 100 mil cotas de R$1 cada. E é o de praxe, todo mundo coloca lá R$1 para valer cada cota. Tá certo, tá certo. Só que em algumas estratégias que a gente faz de planejamento sucessório, pensando lá na frente, quando essas cotas tiverem que ir para as mãos de outra pessoa, talvez seja mais interessante, ao invés de eu ter uma empresa com capital social de R$1 milhão distribuídos em 1 milhão de cotas de R$1 cada, eu ter uma única cota que vale 1 milhão. Por que talvez essa estratégia faça sentido? Porque a cota ela é indivisível, não interessa quanto é que ela vale. Eu posso ter uma cota valendo R$1, 1 milhão, 500 mil, R$325, qualquer valor. Essa cota ela vai ser indivisível. No dia que essa pessoa faleceu, se essa pessoa tiver que doar ou transferir essa cota, ela vai precisar transferir ela aos herdeiros em condomínio. Então, essa única cota de R$1 milhão vai ser transferida aos meus 3 filhos e eles vão estar proprietários dessas cotas em condomínio. É todo mundo junto, né? Unidos venceremos e ninguém larga a mão de ninguém. Essa é uma outra estratégia que a gente também usa. Óbvio, vai depender de cada uma dessas famílias e do objetivo. E aí eu posso passar por uma segunda etapa com esse meu cliente, que é realizar o planejamento sucessório dentro dessa holding. É o quê? Como é que vai se dar a passagem de bastão? Como é que essas cotas agora não vão estar mais em nome do seu João, vai estar em nome dos filhos? E aí essa passagem pode se dar de 2 maneiras. Ou eu vou doar cotas, ou eu vou vender cotas. Não tem outra maneira de eu passar cota para um filho, para um neto, para um terceiro. Então, essas 2 maneiras que eu vou começar a explicar para vocês aqui, tá? A sessão gratuita ou a sessão onerosa de cotas. Aqui é só uma imagem para vocês entenderem. Primeiro, eu vou lá e crio essa pessoa jurídica.
Ao mesmo tempo ou em momento seguinte, os pais, né, já que a gente está falando de holding familiar, os pais vão lá e integralizam os bens ao capital social dessa empresa. E depois que esses bens móveis e imóveis já estão dentro da empresa, né, eles vão fazer essa passagem de bastão. Ou eles vão doar, ou eles vão vender essas cotas aos filhos, tá? Lembrando, na doação é uma cessão gratuita, portanto incide ITCMD ou ITD, como a gente chama lá no Rio de Janeiro, tá? E onde é que eu recolho esse ITCMD? É onde a empresa está localizada? Não. A gente fala assim, vai lá, constitui uma empresa aí no Amazonas, recolhe TCMD lá e tá tudo bem, paga só 2%. E lá ninguém fiscaliza nada, ninguém reavalia cotas, é o paraíso fiscal para morrer. Beleza, só que acontece que você, quem paga mal, paga duas vezes. Você pagou lá e vai ter que pagar onde tem o domicílio fiscal do doador. A nossa legislação diz que na doação de bens móveis, eu tenho que recolher o ITCMD onde o doador tem domicílio fiscal, tá? E como cotas são bens móveis, eu preciso olhar onde é que o meu cliente tem domicílio fiscal. E é lá que eu vou recolher. E uma das táticas que a gente utiliza também, se for o caso, é a alteração do domicílio fiscal desse cliente, tá? A gente também costuma utilizar. O que eu posso integralizar de bens ao capital social dessa empresa? Tudo que eu consiga monetizar, tá? Eu posso integralizar dinheiro, óbvio que eu posso, imóveis, e aí os imóveis eu posso integralizar a plena propriedade ou apenas a nua propriedade, também é possível. O João tem um apartamento que ele é pleno proprietário. Se ele quiser, em alguns casos a gente faz isso, ele integraliza só a nua propriedade do imóvel na holding e ele se mantém no usufruto daquele imóvel, tá? Também é possível. Tem algumas famílias que preferem, que dá mais segurança, ou simplesmente porque ele vai continuar alugando esses imóveis na pessoa física, então ele reserva o usufruto para ele. Veículos, aeronaves, embarcações, cotas societárias e ações de outras empresas, criptomoedas, criptoativos, Bitcoin, tudo isso a gente pode integralizar, né? Bem intangível também pode ser integralizado. O que seria um bem intangível? Por exemplo, um software, né? E o pessoal que é mais cibernético do que eu, né? E aí, de repente, eu criei um software aqui no meu celular, é um aplicativo. Ele tem valor? Fui eu que criei. Ele tem valor? No meu imposto de renda vai ter que estar zerado, se fui eu que criei. Mas a partir do momento que eu pego esse software e vou integralizar ao capital social de uma empresa, eu vou ter que dar um valor a ele. E aí, dependendo do valor que eu der, e é óbvio que eu vou dar, né? Pode ser R$1, pode ser R$100, pode ser 1.000, 1 milhão. Quando eu der esse valor, eu vou ter o tal do ganho de capital, vou ter que recolher imposto de renda. Então, a gente tem que ficar muito atento quanto a isso. Direitos autorais também pode ser integralizado? Pode. Mas a partir do momento que eu dei um valor, vai ter ganho de capital. Por quê? Porque no meu imposto de renda aquilo nem existia, aquilo estava zerado. E de repente surgiu um software que eu integralizei na pessoa jurídica por R$100 mil. Eu, pessoa física, vou ter que recolher 15% sobre esses R$100 mil no mês seguinte a essa integralização, tá? Que é o imposto de renda sobre o ganho de capital, vou falar mais adiante. Créditos também podem ser integralizados, imóveis na planta, imóveis financiados podem? Pode. Mas nem sempre é aconselhável. Por quê? Porque basicamente eu vou ter um novo contrato de financiamento. Se eu tenho um financiamento na pessoa física, e muitas vezes está lá pelo SFH, Sistema Financeiro de Habitação, eu tenho um prazo mais dilatado. Eu tenho lá um financiamento para pagar em 30 anos, em 20 anos, né? A um juros baixíssimo. E se eu levo esse financiamento para dentro da pessoa jurídica, eu faço uma cessão desse direito aquisitivo, porque eu não tenho direito nenhum sobre o imóvel ainda. O imóvel está em nome do banco, ele está alienado fiduciariamente. Eu tenho uma expectativa de direito, eu tenho um direito aquisitivo àquilo. Posso integralizar? Eu posso. Só que o banco vai ter que dar anuência a isso. E aí o banco vai fazer uma nova análise cadastral, ele vai analisar a vida dessa pessoa jurídica e vão vir outros juros, outras taxas, outros prazos.
próprios de uma pessoa jurídica. Sem falar que se tem o SFH é só para pessoa física, não permite para pessoa jurídica. Muitas vezes o banco vai dizer, não, dá sim para a gente fazer. Na realidade, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um novo contrato de financiamento, que não vai ser SFH, vai ser por um outro meio, e aí vai ter outro prazo, outra taxa de juros. Então, quando o cliente vier com imóvel na planta, imóvel financiado, veja com cautela. Ele ou você, se tiver que assessorar, vai ter que verificar junto à instituição financeira ou à construtora quem é que efetivamente está lá como proprietário daquele bem, naquela alienação fiduciária, e verificar essas condições de passagem, tá? Até porque tem aquele seguro prestamista, que é o seguro obrigatório, que já tem, né? Você já contrata o financiamento, ele já vem com essas taxas de seguro obrigatório. Por quê? Porque se você vier a falecer, aquele saldo devedor, ele é abarcado pelo seguro prestamista. Então, você pode falecer tranquilamente que os seus filhos vão receber aquele bem já quitado, porque o seguro vai cobrir o saldo devedor que ainda está pendente de pagamento. Agora, se eu tenho uma pessoa jurídica, né, não vai ter esse tipo de seguro. Tem outros seguros que a gente pode também contratar, tá? Mas a gente precisa ficar atento quando a gente passa a informação para o nosso cliente quanto a essa integralização desses bens. Acho que o meu negócio parou de passar. Foi. E aí, quando eu levo esses bens ao capital social de uma empresa, eu tenho duas opções. Ou eu vou levar pelo valor de mercado, ou eu vou levar pelo valor histórico que está lá na minha declaração de imposto de renda. Por quê? Porque a legislação de imposto de renda, está aí na tela para vocês, ela assim me permite fazer, tá? Não estou inventando moda, não. A legislação permite que eu leve pelo valor histórico do imposto de renda. Quando eu levo pelo mesmo valor que está no meu imposto de renda, obviamente não tem ganho de capital, então não tem pagamento de imposto de renda sobre ganho de capital na pessoa física. Agora, se eu levar pelo valor de mercado e houver uma diferença positiva, ou seja, o imóvel está no meu imposto de renda por 100 mil, e valor de mercado hoje, segundo o valor venal de avaliação de prefeitura, é 1 milhão. Vou levar ele, então, a valor de mercado a 1 milhão. Então, eu vou ter 900 mil de ganho de capital. E sobre esses 900 mil, o seu cliente, pessoa física, vai ter que recolher 15% de imposto de renda sobre esse ganho de capital, tá? E o recolhimento não é só no ajuste anual de imposto de renda, não. É logo no mês seguinte. Tá? Então, muita atenção na hora de integralizar os bens e por qual valor que vai ser integralizado. 98% das vezes a gente acaba integralizando pelo valor histórico, mas, como tudo, há uma exceção e a gente tem que analisar. Isso aqui é uma tabela do imposto de renda que prevê uma exceção quando a gente fala de bens imóveis. Quando eu vou vender ou quando eu vou integralizar a integralização de bem ao capital social de uma empresa, é uma operação onerosa, ela não é gratuita, não é doação, tá? Então, toda vez que eu vou integralizar ou que eu vou vender um bem imóvel, eu preciso olhar qual é o ano aquisitivo desse imóvel. Não é qual é o ano que esse imóvel entrou na família, não. É qual o ano que esse imóvel passou a constar em nome desse cliente que é sócio da holding, vai levar o imóvel para dentro dela, tá? E aí, se forem imóveis adquiridos antes de 1988, vale a pena eu fazer uma simulação para ver quanto é que se pagaria de imposto de renda sobre o ganho de capital, tá? Isso também vale, gente, muitos de vocês aqui trabalham com o inventário. Quando você vai fazer o inventário do cliente, eu preciso saber, eu vou declarar qual o valor que os herdeiros estão recebendo? Pelo valor histórico do imposto de renda ou pelo valor de avaliação da Cefaz? Se eu inventariar declarando que os herdeiros estão recebendo pelo valor da Cefaz e esse valor é maior do que o que estava lá no imposto de renda do falecido, esses herdeiros vão pagar imposto de renda sobre ganho de capital. E aí eu vou precisar calcular isso e preciso avisar o cliente. Quando são imóveis, por exemplo, adquiridos antes de 88, antes de 69, eu não pago nada. Por quê? Antes de 69 tem essa tabela que ela vai reduzindo ano a ano. Então, meu cliente chegou, ele tem um imóvel de 1988. Então, eu vou olhar lá na tabela e vou ver que vai ter uma dedução de 5% desse imposto de renda sobre o ganho de capital. Beleza. E se o imóvel foi de 1970? Aí eu vou olhar também lá na tabela.
Mas, pra gente que é advogado e a última coisa que a gente quer é ficar fazendo cálculo, né? A Receita Federal nos facilita e existe um programinha chamado GCAP que você baixa no seu computador, lança lá qual é o valor do imóvel, por quanto que ele, né, qual seria o valor de mercado, qual foi o ano da aquisição, e o próprio programa vai calcular esse imposto de renda sobre o ganho de capital para você, e se for antes de 1988, ele vai justamente calcular essas deduções que tem aí, e aí você tem que levar em consideração na hora de integralizar os bens ao capital social da empresa, porque algumas vezes vai fazer sentido, tá? E aqui já chegando e puxando sardinha para o meu lado, que adoro imóveis, né? Sou gestora imobiliária, vamos falar um pouquinho dos imóveis na holding e esse tema aqui que assombra muita gente, e tem clientes que quando chega nessa parte aqui não quer nem mais ouvir falar. Na hora que você vai falar para o cliente que ele tem que pagar ITBI, fala, não, já fiz o cálculo lá, é muito dinheiro, deixa isso para lá, eu não vou fazer holding não, né? O que acontece? Quando eu vou integralizar um bem imóvel, o capital social de uma empresa, isso é uma operação onerosa. Então, teoricamente, incide ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Mas nós temos na nossa Constituição Federal uma previsão de imunidade do ITBI, que tem se tornado letra morta perante os municípios, e eu vou explicar por quê, tá? A previsão constitucional é essa daí, do artigo 156 da Constituição Federal, que diz que se eu, pessoa física, estou levando imóveis para serem integralizados dentro de uma pessoa jurídica no qual eu sou sócio, tá? Ou se essa pessoa jurídica vai fazer uma fusão, uma cisão, uma incorporação ou uma extinção, e aí esse bem imóvel não vai mais ficar em nome da pessoa jurídica, eu vou ter que transferir ele para os sócios, né? Essas operações que eu faço com imóvel, comparando a pessoa jurídica, ela é uma operação imune de ITBI, desde que a pessoa jurídica não exerça em caráter preponderante atividade imobiliária, de compra e venda de imóveis, locação de imóveis, arrendamento mercantil para os imóveis rurais. E o que é atividade preponderante? Tudo que passar de 50% do faturamento da empresa. Não é lucro, é faturamento. O que essa empresa recebe? Qual é o serviço que ela presta? Qual é a mercadoria que ela vende? Tudo que ela receber de dinheiro é faturamento. Então, se eu abro uma pessoa jurídica e o faturamento dela preponderante, mais de 50% vem da renda locatícia, da compra e venda do imóvel, eu não tenho direito a essa imunidade do ITBI. Essa é uma interpretação num primeiro momento que a gente faz quando a gente lê essa previsão constitucional. E aí, isso se tornou letra morta em muitos municípios. O que vem acontecendo, né? Existiu esse tema aí, 796 do STF, e aí eu gostaria que vocês lessem o que está entre aspas, que é a tese firmada no tema 796, tá? A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Se eu só leio essa frase e eu não sei do que se tratou esse processo, eu posso dizer o quê? Bom, o que exceder o limite do capital social, eu posso cobrar ITBI? Aí os municípios começaram a ver uma oportunidade, e é o que eles estão aplicando muitas vezes arbitrariamente, outras vezes até legalmente, porque muitos alteraram as suas legislações municipais para começar a aplicar isso, com base nessa tese firmada. Só que uma tese, a gente precisa interpretar o que houve no processo. A gente tem que entrar no lead case e entender o que aconteceu lá para chegar nessa tese. Que, aliás, se tivessem talvez uma ou duas palavras ali, reserva de capital, já teria salvo todos nós aqui que trabalhamos com isso. Mas faltou essa palavra na tese, né? O que aconteceu? Lá em Santa Catarina, agora não me lembro o município, São João Batista, tá? Uma empresa, uma holding, foi aberta, foi instituída, integralizou-se 17 imóveis, 17 imóveis ao capital, eu não estou chegando mais nada aqui, 17 imóveis ao capital social da empresa. E aí, o que o abençoado podia ter feito? Que é o que a gente faz normalmente. Tenho 17 imóveis.
Qual é o valor desses 17 imóveis no imposto de renda do meu cliente? Deixa eu somar aqui, 800 e tantos mil no imposto de renda. Então, eu pego os 17 imóveis, integralizo na pessoa jurídica, fazendo uma alteração do contrato social, descrevendo um por um, e eu digo, imóvel 1 integralizado pelo valor de R$39 mil, conforme a declaração de imposto de renda. Imóvel 2, integralizado pelo valor de R$58 mil, conforme a declaração de imposto de renda. E assim eu vou. E no final eu chego a capital social de 800 e poucos mil, que é o mesmo valor do imposto de renda do meu cliente. Mesmo valor. Só que o abençoado fez o quê? Que aí eu não sei, não conversei com o abençoado, não sei o que ele queria, mas parece que ele queria economizar ITCMD nessa história toda. Ele foi lá e integralizou os 17 imóveis. Só que na hora dele dizer o que era capital social, ele pegou 24 mil, integralizou como capital social, e os 700 e poucos mil, que seria a diferença, ele jogou para reserva de capital. E foi lá, lindo e faceiro, pedir imunidade do TBI no município, que imagino eu que São João Batista deve ser no balcão ainda. Naquela época que foi feito o processo, eu acho que é de 2014. É, bem. Naquela época lá devia ser no balcão, ele foi lá, preencheu o requerimento, e aí o município de São João Batista falou assim, vem cá, você quer imunidade? Tudo bem, eu vou te dar. Mas eu vou te dar a imunidade sobre os 24 mil que você integralizou no capital social. Esses 700 e poucos mil, que é a diferença que você jogou na conta contábil chamada reserva de capital, pode fazer isso? Pode. Mas ele jogou na conta contábil de reserva de capital. Sobre essa diferença aqui, eu vou te cobrar o ITBI. E cobrou. E aí ele entrou no processo na justiça, tramitou, foi pro TJ e chegou esse tema no STF. Quando chegou no STF, ficou entendido pelo voto do ministro Alexandre de Moraes, que não era o relator desse processo, mas ele abriu divergência e foi o voto vencedor. Ficou firmada essa tese que vocês estão lendo aí, que faltou algumas palavras, mas que o município, quando vê só a tese firmada, falou que, bom, tudo bem. Aí vai lá você, faz o contrato social, integraliza um imóvel de R$100 mil, repetindo o valor que está no imposto de renda do seu cliente, e aí pede a imunidade TBI e o município vem assim, tudo bem, você quer imunidade? Eu vou te dar sobre R$100 mil. Mas esse seu imóvel aí, na minha base de dados aqui, ele não vale R$100 mil, ele vale 1 milhão, 900 mil, 500 mil. Então eu vou te cobrar o ITBI sobre essa diferença entre o valor que você integralizou e o valor de mercado desse bem conforme a minha avaliação. E muitos municípios começaram a fazer isso. Lá no Rio de Janeiro, que é onde eu moro já há 15 anos, sou capixaba do Espírito Santo. O Espírito Santo existe, gente. Mas eu moro no Rio de Janeiro já há 15 anos e a minha maior atuação acaba sendo lá, apesar de que hoje eu faço planejamento no Brasil inteiro, tudo é online, graças a Deus. Mas lá o município alterou a legislação municipal e incluiu um parágrafo no Código Tributário Municipal dizendo exatamente essa questão. A diferença entre o valor integralizado e o valor venal, o valor de mercado, eu, município, posso cobrar ITBI sobre essa diferença. É legal? É legal porque está amparado numa lei municipal, mas não é constitucional, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês. No Distrito Federal, aqui do lado de vocês também, tem uma previsão dessa na legislação e a gente tem algumas novidades. E aí, gente, depois desse tema 796, muitos municípios começaram a agir assim, uns porque alteraram a sua legislação municipal e estão baseados nisso, e outros simplesmente arbitrariamente porque viram um vizinho fazendo, quero arrecadar, tenho sede de arrecadação, eu vou lá e vou tributar, tá? E aí, obviamente, que isso vai acabar desaguando no Poder Judiciário, porque é a única maneira que nós temos de fazer voz e ver isso mudar. E nós temos algumas decisões pelo Brasil afora, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso enviar para vocês. Temos no Ceará, em São Paulo, em Minas Gerais, no Mato Grosso, no Espírito Santo. Justamente os juízes entendendo efetivamente que aquilo que aconteceu no tema 796 do STF não pode ser aplicado como vem acontecendo com os municípios. Porque se a gente não está falando de reserva de capital, de diferença, né, entre o que eu joguei no capital social e na reserva, eu não tenho que cobrar sobre essa diferença. Então, esse é o exemplo de um julgado de 2022, tá? Para depois vocês anotarem.
E uma nova tese, de tudo, esse processo que originou esse tema 796, nos trouxe alguns benefícios que talvez alguns profissionais não estejam enxergando aí, né? Mas começaram a haver algumas decisões porque advogados, sabiamente, começaram a enxergar dentro daquele voto do Alexandre de Moraes uma cereja no bolo, como diz meu amigo Pablo Arruda, e muitos começaram a entrar em juízo justamente solicitando a imunidade do ITBI, que a gente chama de incondicionada, ou seja, não interessa se eu estou montando uma administradora de bens próprios, que o objeto social dela seja de compra e venda de imóveis, locação de imóveis, e estou fazendo para isso mesmo, está aqui meu contrato social escancarado, mas eu quero a imunidade do ITBI porque a Constituição assim me permite. Aí eu vou mostrar para vocês. Começaram a sair algumas decisões nesse sentido, Brasil afora, que é justamente um trecho que está em branco, é um trecho do voto do Alexandre de Moraes. Isso não era objeto a ser analisado nesse julgado, mas dentro do voto dele, ele acabou se manifestando quanto a essa interpretação semântica, gramatical. Eu que não entendo muito de português, não sei nem o que falar disso, mas, né, vamos ler agora comigo esse artigo 156, fazendo essa distinção que é a visão do Alexandre de Moraes no voto dele e que muitos juízes têm, inclusive, embarcado nessa ideia, que a gente pode ganhar dinheiro em cima disso, tá? Não incide, esse artigo fala sobre ITBI, tá? ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, vírgula. Aí o que está em amarelo. Nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. Salvo ser, aí vem a exceção, salvo ser, nesses casos, são quais casos? É tudo que eu falei lá para cima ou é só o que está em amarelo? E aí tem gente que entende mais de gramática que eu, fala assim, se fosse só o que está de amarelo, seria nestes casos, porque é o que está mais próximo ao que eu já falei. Mas como eu vou na do Alexandre de Moraes, segundo ele, nesses casos, refere-se só ao que está de amarelo. Então, se eu estou integralizando bens ao capital social de uma empresa em realização de capital, eu tenho direito à imunidade do ITBI. E não importa o que eu faça com esses imóveis ou qual seja o faturamento preponderante dessa empresa, tá? E aí começaram a surgir alguns julgados, esse é só apenas um deles, do juiz entendendo essa ótica e o tribunal assinando embaixo, concedendo essa imunidade incondicionada. Então, gente, é possível criar uma pessoa jurídica, colocar no objeto social dela administradora de bens próprios, o objeto social compra e venda e locação de imóveis, joga os imóveis lá dentro e vou na prefeitura pedir imunidade, e a prefeitura, quando bater o olho naquele objeto social, vai dizer, não vou te conceder imunidade, não vai falar mais nada, vai dizer, não concedo. E aí você, com esse não concedo, entra com mandado de segurança, depositando em juízo o valor do ITBI, porque não é uma certeza, pode ser que o juiz que caia, que o tribunal que caia, não entenda dessa mesma maneira e eu não vou vender resultado para o meu cliente. Quando eu vendo imóveis dentro de uma pessoa jurídica, e aqui a importância da gente também entender de contabilidade, é preciso, tá? Pouquinho, pelo menos uma noção e trabalhar com um bom contador em parceria. Se eu constituo uma administradora de bens próprios, coloco no objeto social dela compra e venda de imóveis, integralizo ou compro esse imóvel já em nome da pessoa jurídica e na hora de eu lançar na contabilidade, eu lanço esse imóvel numa conta contábil chamada estoque, tá? Eu posso lançar em ativo imobilizado, né, em investimento ou estoque. Se eu lançar em estoque, é como se esse imóvel fosse um produto de prateleira da minha holding. Assim como é um lápis na papelaria, um sapato na sapataria, ele é o estoque da minha empresa. E está pronto para ser vendido a qualquer momento. Quando eu vendo esse imóvel na pessoa jurídica constituída dessa maneira, com essa classificação contábil,
A tributação, nós não vamos falar em ganho de capital. Nós vamos falar em 5,93% a 6,73% sobre o valor da venda. Não tem ganho de capital a ser apurado aqui, tá? Já na pessoa física, é de 15% a 22,5% sobre o ganho de capital. Aqui tem só uma simulação para vocês acompanharem, entenderem isso que eu estou falando em números, tá? O imóvel adquirido por 100 mil, vendido por 900 mil, ou seja, ganho de capital, 800 mil reais. Na pessoa física, a tributação vai somar 120 mil reais. Na pessoa jurídica, a tributação de 6,73% sobre os 900 mil vai somar 60.570 reais. Ou seja, eu economizei 50% para essa família pelo fato deles não venderem o imóvel na pessoa física, mas venderem dentro da pessoa jurídica, tá? Aqui é uma tabela, se vocês quiserem tirar foto, para que vocês entendam depois com calma em casa o que é classificação contábil. Se tiver no investimento ou no ativo imobilizado, a tributação é uma. Se tiver lançado no estoque, a tributação vai ser outra, tá? E o outro benefício, aqui, depois vocês vão ler, vocês vão receber o material, tá? O outro benefício... e aí fica uma pergunta, né? Só para vocês pensarem e refletirem, que é o que muita gente acaba não fazendo. Se o fato de eu recolher 6,7% sobre o valor da venda é simplesmente o fato do imóvel estar classificado no estoque e não no investimento, se eu pego uma pessoa jurídica que o imóvel está no investimento e eu quero vender, e eu fiz o cálculo e sei que se eu vender ele no investimento, eu vou pagar ganho de capital na PJ, e se eu vender ele no estoque, eu vou pagar uma tributação fixa sobre a venda, o que eu faço? Vou lá e reclassifico. Peço o contador, reclassifica aí, joga aquele imóvel para lá em outra conta contábil, daqui 1 mês, 2, a gente pega e vende esse imóvel. Se eu fizer essa reclassificação, o fisco já está ciente disso há muito tempo, tem essa solução da COSIT aí, que reclassificação feita só simplesmente para você fazer a venda e se beneficiar tributariamente, vai ser furada, não vai passar, tá? E aqui, locação de imóveis. Quando eu alugo imóvel na pessoa física, eu recolho até 27,5% de imposto de renda. Até. Eu tenho que olhar qual é a tributação do meu cliente, tá? Na pessoa jurídica, constituída para esse fim, vai ficar entre 11,33% a 14,53%. Então, eu trago economia tributária para esse meu cliente, locando esses imóveis na pessoa jurídica, tá? E a economia é sensível. Aqui eu falei tudo de imóveis, focando nos imóveis, para que vocês consigam visualizar que clientes de vocês têm imóveis, muitos compram e vendem, investem em imóveis em leilão, alugam imóveis e vivem dessa renda, e eles podem estar deixando muito dinheiro na mesa simplesmente em não te contratar com essa assessoria de uma holding, uma administradora de bens próprios e tudo mais, tá? E aqui a gente não está falando de morte, estou falando de vida ainda. Agora, a gente começa a falar no falecimento, que é um planejamento sucessório que eu posso fazer dentro da holding. Holding não é sinônimo de planejamento sucessório. É o que eu faço dentro dela que vai, sim, dizer se teve ou não teve um planejamento. Para eu passar essas cotas para os meus filhos, para os meus netos, para o meu advogado, para quem eu quiser, eu passo ou doando as cotas ou vendendo essas cotas. E a gente sempre se utiliza da reserva de usufruto para quê? Para garantir o usufruto daquela pessoa que está doando ou que está vendendo. Então, a gente doa ou vende, anula a propriedade da cota e reserva o usufruto com esse instituidor, tá? Sempre vamos lembrar que existe a legítima, existem os limites legais, eles têm que ser respeitados. Não é porque eu fiz uma holding que eu vou rasgar o Código Civil, não. Aqueles limites precisam ser respeitados. E quando eu falo de compra e venda, tem uma coisa que é muito comum acontecer, e não é em holding não, é em empresas normais. É pai vendendo cota para filho sem pedir a anuência de todos os outros filhos, ou da esposa, ou do cônjuge, ou do marido. E isso precisa. Vai vender qualquer bem, não estou falando só de cota, vai vender bem de pai para filho, de ascendente para descendente, precisa da outorga dos demais. Por quê? Porque senão você pode estar fazendo ali uma simulação de venda que na realidade é uma grande doação, tá?
E se a gente vai doar cotas, eu vou ter que recolher ITCMD, Imposto de Transmissão sobre Causa Morte e Doação. Eu recolho esse TCMD aonde? No domicílio fiscal do doador. É lá que eu vou recolher esse TCMD, tá? E aí a gente tem que olhar para a legislação desse domicílio fiscal do doador e ver como é que essa legislação encara. Aqui em Goiás, reavalia até a alma, né? Até o que a empresa ainda vai receber, fluxo de caixa descontado, é reavaliado. No Rio de Janeiro, mais ou menos, eles têm uma previsão, mas muito aberta, que eles estão começando a abrir os olhos agora. No Amazonas não reavalia nada. Então, é isso que a gente tem que ter atenção no momento de fazer essa doação de cotas, né? E não vender uma certeza para esse nosso cliente. Vender que, olha, dá para a gente fazer a doação, eu tenho como colocar pelo PL, pelo patrimônio líquido, mas pode ser que haja uma fiscalização, uma reavaliação. Então, você assina aqui, por favor, que você está ciente já disso, né? Caso contrário, o cliente vai receber uma notificação e você vai ficar como, né? Domicílio fiscal mais vantajoso. Essa é uma das táticas que a gente pode sim utilizar, tá? Alterando o domicílio fiscal do nosso cliente para um estado que o ITCMD seja mais ameno. Isso não é, isso na realidade é uma elisão fiscal, não é uma evasão, não tem nada de errado nisso. Eu posso eleger o meu domicílio fiscal. Na falta de eleição, aí é considerado o da residência desse cliente, tá? Mas fazendo tudo previamente, de preferência, antes de eu constituir a hold, eu vou lá e altero o domicílio fiscal do meu cliente. Aí depois eu constituo a hold, e assim a gente vai fazendo o passo a passo com muita calma. Finalizando, vou terminar na hora. Me falaram que até às 5, mas agora me entregaram um negócio que é 4h45. Vou cobrar, hein? Tô terminando. Aqui são algumas cláusulas importantes. Não vai dar tempo de eu falar todas, né, especificamente, mas a gente dá uma pincelada aqui, que é na hora de eu fazer essa passagem de cotas, seja pela doação ou seja pela compra e venda, também é possível algumas, a gente, né, precisa constar isso no contrato social. A primeira delas é o usufruto. E o usufruto, gente, é um instituto riquíssimo, né? Aqui eu venho trazer para vocês o direito de acrescer, que é o quê? Se João e Maria constituem uma hold, colocam os bens lá dentro e resolvem doar as cotas com reserva de usufruto, e não falam nada, reserva de usufruto. João faleceu, 50% daquele usufruto é extinto automaticamente pelo falecimento dele. Maria fica com o usufruto só dos outros 50%. Beleza. Outra questão é eu reservar o usufruto solidário com direito de acrescer e deixar isso expresso numa cláusula do contrato social. Assim como numa doação que você vai fazer por escritura, também é possível. Qual a diferença? Que na hora que o João falecer, o usufruto dele não vai ser extinto, baixado automaticamente. O usufruto dele é acrescido ao usufruto da Maria, tá? E aí ela fica com 100% do usufruto. Isso é muito importante, que às vezes tem um casal, o pai falece, a mãe, é importante que ela fique com 100% do usufruto das cotas societárias daquela empresa, muitas vezes até para ela distribuir esses lucros para ela, ter esse poder de voto lá dentro, tá? Inalienabilidade, a gente pode colocar que essas cotas elas são inalienáveis. Incomunicabilidade, quando elas são doadas, eu posso doar com cláusula de incomunicabilidade, ou seja, não interessa qual é o regime de bens do meu filho, ou que ele venha a ter caso ele se case na comunhão universal de bens. A gente não sabe, o dia de amanhã ele pode divorciar e casar de novo. Então eu já gravo com cláusula de incomunicabilidade, que é para quê? Para que essa cota não se comunique com qualquer regime de bens que ele venha a ter. Num divórcio, a nora, o genro não vai estar lá partilhando cota junto com você, né? Nem dentro da empresa. Empenhorabilidade, que essas cotas são empenhoráveis. Reversão, cláusula de reversão, se o donatário falecer antes do doador, essas cotas voltam ao patrimônio. Administração permanente, precisa estar expresso, tá? Direitos políticos, não é porque eu tenho usufruto que eu tenho direito político, tem que estar expresso isso também. Mandato, cláusula de mandato, é importante, obrigada. Eu vou terminar. E leva esse aqui para mim, que é o dela. Cláusula de mandato, call option e golden share. Depois vocês jogam no Google o que é call option, o que é golden share, tá? Que o tempo não me permite mais. E o usufruto solidário, que eu expliquei para vocês. Holding não é instrumento de fraude, fiquem bem atentos a isso. Acordo de sócios é um instrumento que a gente faz em apartado.
que pode ser registrado na junta comercial, ou eu posso deixar dentro da empresa e ali eu vou delimitar essas relações desses parentes, desses novos sócios, de como tudo vai ser regido, tá? E aqui uma mensagem final para vocês. Realmente, para mim é um prazer hoje trabalhar com planejamento sucessório. Eu, poderia ficar aqui mais 3, 4 horas falando para vocês, inclusive o material tem mais coisas que eu não tenho tempo de falar. Aqui, gente, no material, vai para vocês como é que eu prospecto o meu cliente, tá? As coisas que eu julgo mais interessantes nessa prospecção e também como é que eu apresento um estudo de planejamento patrimonial para o meu cliente. Não deu para colocar tudo, mas eu coloquei as principais questões de como eu apresento, como é que vem as planilhas, como é que eu calculo, como é que eu ancoro esse meu cliente. Sempre ancoro ele, por exemplo, no custo do inventário, para que ele consiga visualizar também a economia, mas não só a economia. E aí eu venho trazendo para esse meu cliente as possibilidades. Ele pode doar cotas, ele pode pagar o ITBI integral, ele pode ter que pagar o ITBI sobre a diferença. Eu posso entrar em juízo para reaver esse ITBI de volta, não vendo uma garantia, mas se ele não tiver, se ele tiver esse ITBI de volta, vai ter uma economia tributária. E o negócio não vai. E tô terminando. Foi. Aqui, basicamente, vocês vão ter acesso a esse material, depois vocês vão visualizá-los. E aqui é a minha mensagem realmente final para vocês, tá? A vida não tem rascunho, a vida não tem ensaio, o que nos coloca a obrigação de nos tornarmos mais capazes, cada vez mais capazes para entregar um melhor serviço jurídico, seja a área que for que vocês atuem. E se quiserem se especializar em planejamento patrimonial e sucessório, não deixem de me seguir a doutora Cíntia, aí tá as minhas redes sociais, mirem aí no QR Code, quem não me segue ainda, me segue, me marca, qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato, tá? Eu fico à disposição de vocês. Obrigada, gente.